Irmãos, eu gostaria que a gente pudesse ler juntos, ainda na Epístola de Tiago, no capítulo 1, os versículos 25 até 27. Tiago, capítulo 1, versículo 25 a 27. Nós já, na última vez que pudemos estar juntos, porque na sexta passada não foi possível, mas na sexta retrasada nós consideramos o esboço mais amplo da carta de Tiago, mostrando que o versículo 19 havia iniciado falando de sermos pessoas que são prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. E nós fizemos aquele esboço com os irmãos, mostrando que o versículo 19, quando fala de sermos prontos para ouvir, esse é o tema que Tiago vai desenvolver no versículo 21 até o versículo 26 do capítulo 2. Depois ele fala de sermos tardios para falar. Esse tema ocupará o capítulo 3 inteiro. E por fim, tardios para se irar. E contra a ira é o que ele fala no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 5. Então isso ocupa praticamente a carta inteira, é um desenvolvimento dessas três coisas que ele diz que nós devemos ter durante a provação e as provas da vida cristã. Ele mostra que isso não só é um hábito, um caráter que tem que ser desenvolvido em nós, como também esse caráter constitui-se na manifestação de que alguém tem crescido na vida de Deus. E aí nós começamos a considerar o que significa ser prontos para ouvir, quando a partir do versículo 21, ele começa a mostrar que nós devemos estar como aqueles que se esvaziam de todo acúmulo de maldade, e que esse termo acúmulo significa como cera de ouvido. Você tem que desentupir o ouvido espiritual a fim de conseguir ouvir bem a Deus com mansidão, sem nenhum tipo de rejeição à palavra, porque quando a palavra chega até nós, o perigo que tem é que nós possamos ouvi-la já com pretexto de não querer obedecê-la, ou por vários motivos, pode ser dentro do nosso coração, pode ser que haja um bloqueio para nós ouvirmos a Deus. Então, Tiago nos encoraja com mansidão. Mansidão que é aquela atitude de não lutar, de não revidar, de não ir contra o que está sendo colocado, o que está sendo dito, ou o que está sendo, ou aquilo que está se operando no momento. Então, quando a palavra vem, ela tem que encontrar em nós essa recepção, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nós. Nós nos detemos nisso e mostramos também que essa recepção da palavra é que fazia toda a diferença na experiência, por exemplo, do povo de Israel. Nós vimos por que o povo de Israel se dividia na classe daqueles que eram somente salvos e daqueles que eram os vencedores do Antigo Testamento, como os profetas e os salmistas. O que fez os profetas e os salmistas serem os vencedores? Ao contrário do povo que ouviu a lei apenas como letra morta, e a palavra que ouviram, como diz Hebreus, não lhes aproveitou, porque ela não foi acompanhada ou misturada com fé. Hoje, eu posso dizer que, como o Espírito Santo que guiou Tiago a escrever isso, ele é sempre muito prático ao nos ajudar a perceber se nós estamos ou não realmente observando e acolhendo a palavra. Os versículos 25 até 27 vai ainda estar desenvolvendo esse ponto de acolhermos com mansidão a palavra, que tem a ver com sermos prontos para ouvir, e ele vai mostrar tipo um gabarito para nós, uma forma clara, explícita de que nós estamos, para nós sabermos se a palavra tem ou não, sido acolhida em nós. Se ela tem sido acolhida, ela produz alguns resultados. E esses resultados Tiago vai mostrar no versículo 25 a 27. Isso que a gente precisa estar diante do Senhor. Principalmente nós, irmãos, diante desse tempo de crise, de insegurança, de sofrimento, com esse Covid, essa pandemia que alguns têm assustado de maneira avassaladora o mundo, várias partes do mundo, as pessoas estão sem confiança, sem esperança de que para onde as coisas possam caminhar. Então,
de modo sério, de modo claro, tem acontecido coisas que têm colocado as pessoas em situações de bastante dificuldade, seja financeira, seja de problema de pragmático, de como conduzir a vida, seja em meio à doença, como algumas pessoas de fato têm sido afetadas. Então, como fazer numa hora de tribulação e sofrimento? Como agirmos, né? Como que a palavra opera em nós no meio de uma grande situação de angústia ou de medo, ou de prova para a nossa alma. Então, esse texto de Tiago, que está falando de acolhermos com mansidão, lembrando que o contexto da carta de Tiago é um contexto de uma epístola que foi escrita para irmãos que estavam passando provações. Então, como o mundo, de uma forma geral, tem vivido uma circunstância bastante difícil, a palavra de Deus, que foi falada por Tiago, tem algo a falar conosco também. E aqui, no versículo 25 a 27, estou fazendo toda essa digressão para que a gente possa pegar, ele vai mostrar que não importa qual seja a nossa situação, se a palavra tem entrado em nós, ela vai produzir alguns resultados. Se nossos ouvidos têm sido desentupidos para acolher com mansidão a palavra implantada, essa palavra vai produzir alguns efeitos. E aí, hoje nós temos que falar deles. Versículo 25 a 27, então. Ele diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, é vazia. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A nossa versão João Ferreira de Almeida, ela coloca dessa forma, né? O versículo 26 falando que se o homem não refreia a língua e pratica uma vã religião, algo vazio, porque se ele não refreia a língua, a sua vida, que Tiago chama aqui de religião, a sua vida de culto a Deus é vã, que a palavra religião aqui não tem a conotação que a gente usa. Hoje nós falamos assim, nós não queremos nada de religioso, nós queremos Cristo, não queremos nada de religião. Mas nós temos que entender que a palavra religião usada por Tiago tem a ver com vida de culto a Deus. Era a palavra grega usada para uma liturgia de alguém que se apresenta para servir a Deus. Então, Tiago está falando da vida de serviço a Deus. Ele não tem a conotação de a palavra religião como nós carregamos agora. Nós não queremos Cristo e não religião. Mas Tiago está mostrando que se Cristo tem sido formado em nós pelo ouvir claro da palavra de Deus, isso vai produzir uma vida de serviço a Deus. É essa vida de serviço a Deus, pelo termo grego usado aqui para a palavra religião, que Tiago se preocupa. Essa vida de serviço a Deus não pode ser uma vida vã, uma vida sem realidade. Agora, ele fala que, do lado negativo, se nós deixamos de refrear a língua, é a evidência de que eu não tenho uma vida realmente, que tem como conteúdo um serviço espiritual real a Deus. Por outro lado, ele mostra que se eu não me guardo incontaminado do mundo e não visito órfãos e viúvas, isso também mostra que eu não tenho ouvido atentamente a palavra e não tenho tido uma vida de conteúdo espiritual de serviço a Deus real. Agora, como eu falei, no versículo 26, a nossa versão João Ferreira coloca, né, que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com Deus é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo. Então tem esse e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. No estudo feito pelo irmão Delcio Meirelles, e também os escritos dos irmãos que entendem da língua grega, eles mostram que esse versículo 27 não tem esse e.
que aparece na versão João Ferreira. Então, o versículo poderia ser traduzido da seguinte forma: a religião pura e sem mácula para com Deus é esta: guardar-se a si mesmo incontaminado do mundo, visitando órfãos e viúvas nas suas tribulações. Então, porque a nossa versão português parece que uma coisa é uma e outra coisa é outra. Então, nós vamos visitar órfãos e viúvas e guardar-nos incontaminado do mundo. Quando, de acordo com a construção do texto grego, a ideia é que nós vamos nos guardar incontaminados do mundo ao fazermos duas coisas: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Então, aqui Tiago está dizendo de modo claro: por um lado, nós vamos refrear a língua, por outro lado, como alguns irmãos fazem perguntas. Quando eu li isso aqui hoje, eu falei, puxa, Senhor, mas aqui está um espelho muito claro e também um caminho muito prático dado pelo próprio Espírito Santo para a gente saber como que nós vencemos o mundo. Como que eu posso me guardar de uma vida mundana? Então, a construção do texto literal grego é que eu vou me guardar incontaminado do mundo se eu tomar duas atitudes. Ele fala: visitar órfãos e viúvas, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso vai me guardar incontaminado do mundo. Na ideia dada por meio do Espírito Santo em Tiago, se eu não tenho uma prática de socorrer os meus irmãos necessitados, o mundo fatalmente vai enganar o meu coração. Meu coração vai se tornar um coração mundano. Então aqui, irmãos, eu penso que a gente vai desenvolver um pouquinho isso aqui, tem a ver com mordomia cristã em tempos de prova. Se a palavra de Deus está operando em nós em meio às provas que nós passamos, o resultado que ela vai causar é uma compreensão de que nós somos mordomos do nosso Pai Celestial, nosso Senhor. E com tudo que temos e somos, vamos servir os nossos irmãos que carecem de assistência e de ajuda. Servir a Deus na adversidade, servir a Deus no meio das provas, no meio das dificuldades, compartilhar as necessidades dos santos, enquanto sofrimentos iguais aos nossos se cumprem na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Isso nos guarda de nós nos tornarmos mundanos. Porque qual é o grande Deus, com D minúsculo, né, que Satanás usa para aprisionar o nosso coração? Mamon, as riquezas. E quando nós, mesmo em meio às dificuldades, eu lembro de um irmão que falava para mim aqui em Penápolis, na verdade era o irmão Florivaldo, ele sempre falava para mim: quando você estiver sofrendo, ore a Deus para que Deus mostre pessoas para você cuidar. E você vai perceber que tem pessoas sofrendo muito mais que você. E uma outra coisa vai acontecer. Depois eu vi que pela palavra isso é real mesmo. Enquanto você estiver orando por pessoas e cuidando de pessoas, Deus vai mudar a sua situação espiritual e circunstancial. Porque o segredo da caminhada cristã, de nós sermos abençoados por Deus, é no meio da nossa própria dificuldade, nós nos importarmos mais com os outros do que com nós mesmos. Como diz o texto de Jó 42, mudou o Senhor o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. É uma coisa interessante, porque Jó podia estar orando por si mesmo. Ele era o mais necessitado. Ele era aquele que aparentemente mais precisava. Mas Deus mandou que ele orasse pelos seus amigos. E enquanto ele orou pelos seus amigos, mudou o Senhor o cativeiro de Jó. Então existe um princípio, irmãos. Na lógica humana, se eu estou sofrendo, sou eu que preciso de ajuda. Como é que eu vou ajudar alguém? Mas na ótica divina, as provas e lutas que os meus irmãos estão passando, tanto quanto eu, servem apenas como oportunidade para que eu saiba se eu tenho conhecido ou não o amor de Deus. Se eu tenho ou não visto que nós somos um corpo em Cristo e que o sofrimento dos irmãos é o meu sofrimento. E que por mais que eu esteja sofrendo, certamente há aqueles que estão sofrendo mais do que eu. Então, isso é muito importante.
A questão de nós refrearmos a língua vai ser desenvolvido, né? Tiago coloca aqui de nós refrearmos a língua, ele vai desenvolver isso melhor no capítulo 3. Quando nós chegarmos no capítulo 3, nós vamos ver que ali ele dedica um capítulo todo à questão do nosso falar, da nossa língua. E ele fala até mesmo da geena afetando a nossa língua, produzindo por meio dela coisas que podem levar à destruição. Uma evidência de maturidade é que nós temos aprendido diante de Deus a controlar o nosso falar, a não nos deixarmos levar pelas aparências e rapidamente expressarmos opiniões incorretas acerca das coisas, acerca dos irmãos, acerca das circunstâncias. Porque quando eu já até compartilhei com os irmãos, isso é real. No fundo, quando nos acontece alguma situação de prova, então quando as situações adversas acontecem, a tendência nossa é reclamar das situações. Eu sei que parece, como é que eu posso colocar isso? Parece assim, mas quem não reclama, né? A nossa condição humana fala, mas quem vai suportar uma coisa sem entender por que está acontecendo? Na verdade, quando nós reclamamos, nós estamos querendo uma solução. Nós estamos falando algo, expressando um sentimento de desconforto, de seja lá o que for, porque nós não entendemos. E se eu não entendo, eu vou clamar por uma resposta, eu vou reclamar daquilo, eu vou dizer que eu estou insatisfeito com aquilo. Mas é que isso expressa que a vida de Deus, que aquela submissão, aquele espírito de Cristo ainda não tem sido totalmente visto em nós. Porque se tivesse sido visto, se a vida de Deus está trabalhando de fato em nós, uma coisa vai ficar realmente clara. Eu confio naquele que está no trono. E se eu sei que ele está no trono, então não tenho o que reclamar. Quando eu digo assim, por que isso me aconteceu? No fundo, eu estou dizendo assim, o Senhor está sentado aí, está fazendo alguma coisa errada. Se eu estivesse no teu lugar, isso não estaria me acontecendo. Então, toda a expressão de desconforto que nós temos, né? Que nós temos essa natureza rebelde, desde que o pecado entrou em nós, é porque nós não confiamos na soberania absoluta do nosso Pai. Então, Tiago mostra que se a vida de Deus tem trabalhado em nós, se a nossa vida de serviço a Deus é uma vida madura, essa vida religiosa que ele fala aqui, a religião que tem a ver com serviço a Deus, se de fato há uma vida de conteúdo servindo a Deus, eu não vou deixar de refrear minha língua. Porque quando eu murmuro, eu estou dizendo para Deus, o Senhor está em cima e está fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa o Senhor está fazendo, se eu estivesse no trono, a situação não seria essa. Então, tem serviço a Deus, com conteúdo, com realmente crescimento espiritual, ele fala, a evidência, a língua refreada do mal, da murmuração. E outra coisa, os meus sofrimentos não vão se tornar um empecilho para que eu tenha sensibilidade ao sofrimento dos meus irmãos. Pelo contrário, eles vão me lembrar, como diz Pedro, que sofrimentos iguais aos meus estão se cumprindo na minha irmandade espalhada pela terra. E aí, irmãos, aqui a gente tem que falar do que ele fala. Mas o que é mais maravilhoso é que o fato de eu me recordar de que sofrimentos iguais aos meus estão se cumprindo na minha irmandade espalhada pela terra, causa em mim uma segunda impressão. Não só me faz lembrar que meus irmãos estão passando coisas como eu, mas me faz lembrar que tanto eu como eles não somos desse mundo. Que tudo que o mundo tem para nós é sofrimento e angústia. E isso vai fazer com que eu me guarde incontaminado do mundo. Porque se o mundo consegue me dar prazer, o meu coração vai ser fascinado a se tornar mundano. Nós só conseguimos rejeitar algo quando realmente esse algo nos incomoda e nos faz mal. Então é muito interessante que Tiago, como eu falei aqui no texto grego, ele coloca dessa forma, que nós vamos nos guardar incontaminado do mundo ao visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Porque ali, quando eu visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, os irmãos que têm necessidade,
e eu ter consciência de que eles fazem parte de um corpo, de que eles são meus irmãos, e que eles estão sofrendo como eu vou ver que o mundo não é justo, que o mundo não tem nada para mim, que a minha esperança não pode se fazer aqui, e de que entre os meus irmãos está o único consolo e o único amor que por meio de Cristo é possível experimentar. E isso vai me fazer ser guardado, incontaminado do mundo, porque vai me dar, irmãos, um choque de realidade. Vai fazer eu ver a verdadeira natureza desse mundo caído, que não tem nada a oferecer aos cristãos. Como nosso Senhor, que não teve nada do mundo, exceto a cruz e os pregos. Assim também nós não temos nada. Os nossos irmãos também não têm nada. Isso vai fazer com que nós vejamos a verdadeira natureza antagônica do mundo. Quando nós, ao nos vermos debaixo de sofrimento, enxergarmos que sofrimento iguais aos nossos, então estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pela terra. E nós vemos que o único amor, que a única ajuda que nós podemos ter é de uns para com os outros. Então agora, aqui entra nessa questão prática. Como nós nos guardamos do mundo? Como que nós não permitimos que Mamon governe o nosso coração? Tiago é muito prático. Usando os meus recursos, usando a minha força, aquilo que Deus me deu para cuidar dos necessitados. Porque senão a gente fica... Eu falo que, pelo menos para mim, né, muitas vezes a gente ora, Senhor, guarda-me de amar o mundo. Senhor, me dá capacidade, Senhor, de me consagrar a Ti, de pertencer a Ti. Mas aqui, irmãos, o Espírito Santo é muito prático. Ele dá um caminho prático para nós. O que vai nos conscientizar da natureza maligna desse mundo é ver quantos irmãos têm sido maltratados, perseguidos. Quantos estão nessa situação dos órfãos e viúvas. Isso vai nos fazer ver a natureza do mundo e repudiá-lo. E, por outro lado, é através de ajudá-los que nós tiramos o nosso coração das riquezas, que nós tiramos o nosso coração do apego ao nosso próprio conforto, aquilo que poderia nos levar a ser mundanos. Então, por isso que o texto diz dessa forma, vamos guardar-nos incontaminados do mundo, visitando órfãos e viúvas. Não é fazendo que nem muitos monges católicos, principalmente da Idade Média, fizeram, indo para um monastério e ficando lá dentro. Ah, sim, isso aqui vai me guardar incontaminado. Não vai guardar incontaminado, coisa nenhuma. Porque as cobiças, as ambições, os atritos por poder, ganância, entravam dentro do monastério junto com eles. Na história da igreja, os que realmente andaram com o Senhor, que foram homens santos, que o mundo não pôde dominar o coração, foram aqueles que se envolveram em amor abnegado no cuidado uns dos outros. Então aqui, irmãos, é muito prático. Mamon vai ser derrotado no nosso coração, o amor a esse mundo vai ser derrotado no nosso coração quando nós aprendermos a ver a verdadeira natureza do mundo e o cuidado que nós devemos ter com cada um dos nossos irmãos e conservos do Senhor. Aí não vai dar tempo, tá entendendo? De eu querer ter luxo para mim, porque eu sou apenas um mordomo. Tudo que Deus me deu, tudo que eu tenho, não estou falando só de riqueza material, não, eu falo de todos os dons. Tudo aquilo que Deus me deu não é para conforto meu, é para socorrer os meus irmãos. E por estar envolvido com os meus irmãos e com as coisas do Senhor, no cuidado a eles, nas suas necessidades, o mundo não vai conseguir. A fascinação do mundo, do conforto do mundo, não vai conseguir se instalar no meu coração. Agora, sobre essa questão do mordomado cristão, de nós aprendermos a lidar com o que Deus nos deu em riquezas, em dons, em capacidade, a Bíblia fala muito sobre isso. Eu queria ler com os irmãos um outro texto, agora em Lucas
Lucas 16. Se guardar incontaminado do mundo, de acordo com Tiago, é algo que você faz tomando de tudo que é seu, de tudo que Deus tem te dado, na consciência de um mordomo, servindo aqueles que necessitam. Porque, do contrário, o mundo vai nos fascinar e vai nos colocar na nossa cabeça que nós somos donos de alguma coisa, que o nosso prazer é aqui nessa terra. Mas se nós passarmos a servir, nós vamos ter consciência de que somos servos, de que nada é nosso. Nós vamos passar a ter consciência que nós pertencemos a uma família que não é dessa terra. E nós vamos ver que tudo que Deus nos deu não é para ter um fim em si mesmo. Então, assim, nós vamos nos santificar de modo prático. É uma santidade que não somente vai dar pureza ao nosso coração, mas também amor. Crescimento em amor no nosso serviço. E aí, Tiago diz, isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Então, em Lucas 16, tem duas histórias, né? Nessa porção aqui de Lucas 16. Uma é uma parábola, e no outro caso, é uma história real. Eu sei que alguns irmãos tentam ter interpretação de que não é história real, é uma parábola também, mas existem algumas regras com relação às parábolas da Bíblia, elas nunca usam nome de gente. Elas não citam nome de gente. E, em segundo lugar, a história do rico e Lázaro, e tá tão... O povo cristão está tão viciado em falar a parábola do rico e Lázaro que até eu, de vez em quando, não querendo que é parábola, falar parábola também. Então, se eu errar na minha expressão aqui, os irmãos me perdoem, tá? É que é tanto gente falando a parábola do rico e Lázaro, a parábola do rico e Lázaro, que um dia eu estava falando com um irmão que isso aqui não era parábola, e eu falando, não é parábola, a parábola do rico e Lázaro. Ele falou, meu irmão, é parábola não é o negócio? É que é tão costume, né, de se ver dessa forma que você acaba falando mesmo sem querer. Mas aqui tem uma história real do rico e Lázaro depois da parábola do administrador infiel. E as duas histórias, irmãos, uma parábola e outra história literal, elas estão relacionadas. Eu queria ler com os irmãos esse texto aqui agora e comentar, né, para nós aprendermos a ver esse princípio do mordomado cristão, como isso é importante na nossa vida. De nós vermos que se Deus me deu algo, eu volto a falar que não é só questão financeira e dinheiro, mas é tudo, inclui meus talentos, inclui minha força, o meu vigor, e inclui também a minha riqueza. Tudo que Deus me deu não é meu. É para servir aos outros, aos que necessitam, aos meus irmãos na fé, e também ao mundo que carece do Evangelho. Se eu não for dessa forma, se eu não tiver essa consciência, Satanás, por meio do mundo, vai fascinar o meu coração. Eu vou ficar muito preocupado com o meu conforto, com o que eu tenho que conquistar, meu status, e isso vai me levar a ser contaminado pelo mundo e a desprezar aqueles que precisam. Aqueles a quem Deus, por causa de quem Deus me deu alguma coisa para poder servi-los. Então, aqui, primeira parábola do administrador infiel, né? Que é muito mal compreendida e alguns acham até difícil de explicar, porque aqui tem um mistério, o mistério aqui reside no fato de o Senhor ter elogiado o administrador infiel. Mas nós vamos entender o que quer dizer aqui, essa história. Então, vamos ler do 16, versículo 1 até o 13. Disse também Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, o termo grego é oikonomo, um mordomo. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro:
quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cados de azeite. Então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa, escreve 50. Depois perguntou ao outro, tu quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta, escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Eu peço para os irmãos continuarem a leitura comigo, porque aí depois aqui diz que os fariseus vão começar a ridicularizar o Senhor Jesus por essa parábola. E aí, então, o Senhor fala do divórcio. Isso aqui tem a ver com essa prática dos fariseus, porque eles amavam o dinheiro e eram adúlteros. Então, Jesus rebate a crítica deles, da parábola, dizendo que eles se consideravam grandes diante dos homens, mas Deus conhecia o coração deles, conhecia tanto que conhecia até a impureza interior do coração adúltero deles. E aí agora o Senhor vai contar uma história, ou seja, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu sei que a Bíblia tem aí as divisões que a sociedade bíblica coloca, mas o texto em si está contando uma história que aconteceu na mesma circunstância. O Senhor contou a parábola, os fariseus ridicularizaram, aí o Senhor disse que eles se consideravam justos demais, mas Deus conhecia a verdadeira condição deles, conhecia até mesmo a imoralidade interior do coração deles, e aí o Senhor fala contra o divórcio, que os fariseus, né, na sua condição carnal e imoral, com pretexto para poderem viver de modo carnal, eles repudiavam a mulher por qualquer coisa, aí o Senhor fala contra o divórcio, e agora Jesus retoma o assunto, mas agora contando uma história literal, a história do rico e Lázaro. Então vamos ler do 19 até o versículo 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, que essa é a tradução literal, não é inferno, é Hades. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então aqui, a história do rico e Lázaro. Irmãos, no que essas duas histórias se conectam? Primeiro, na parábola,
do mordomo, do econômico infiel, do economista infiel, você vê um homem que estava defraudando os bens de seu senhor. A gente não precisa ter aqui muita dificuldade para entender que o senhor do mordomo, né, é uma metáfora que Cristo está fazendo para se referir a si mesmo, né, para se referir a Deus como nosso Senhor, aquele que confiou a nós e nos fez seus servos, né, e vai pedir contas do nosso serviço. Agora, o interessante é que diz que esse servo, esse economista infiel, estava defraudando os bens do seu senhor. Ou seja, ele estava usurpando o que não era dele. Agora, retomando aqui um pouquinho as palavras do irmão Gino, comentando esse texto. Ele falava assim: irmãos, acaso será que percebemos que tudo o que temos não é nosso? Nossa vida, nossos dons, nosso intelecto. Você não é inteligente porque você quis ser inteligente. Você não nasceu no lar que nasceu porque você quis nascer. Deus te colocou neste momento para esta hora, como Mordecai fala para Esther. Quem sabe se não é para esta hora que você está aí. Então nós não temos nada. Tudo que nós temos foi dado. Como diz Paulo, o que é que tens que não tens recebido? Nada é nosso. Tudo é do Senhor, do Kyrios, do dono legítimo. Nós somos apenas oicônomos, mordomos. E o que é do Senhor? Tudo. A capacidade intelectual que nós temos é dele, nossa vida é dele. As riquezas que nós temos em alguma categoria é dele. O tempo de vida também é ele que nos deu. Nós não sabemos nem quanto tempo nós vamos viver, quanto tempo nós vamos ter aqui nessa terra, que data nós vamos partir, é dele. É ele que nos deu. Os recursos naturais, como alimento, né, a água que bebemos, o solo que aramos para trabalhar, o sol, a chuva, o Senhor Jesus disse assim: o vosso Pai faz sair o seu sol. Ele disse que o sol é do Pai, não é nosso. Outro dia eu estava vendo alguns irmãos fazer um cálculo, agora eu já nem sei, com esse negócio de terra plana, eu já não sei mais se o sol é desse tamanho mesmo, mas na época em que se acreditava que o sol era 1 milhão de vezes maior que a terra, né, sem questionar o fato, então uns irmãos fizeram uma conta. Se Deus fosse cobrar do homem por cada segundo de luz que o sol produz, o homem cada ser humano teria que pagar para Deus cerca de 3 trilhões de dólares por segundo, porque essa é a quantidade assustadora de energia nuclear que queima dentro do Sol para produzir cada segundo de luz consumido pelo nosso planeta. Quem teria capacidade de pagar uma coisa dessa? Então, Cristo diz que Deus faz o seu sol vir sobre bons e maus, sua chuva. Os recursos são de Deus. Tudo é de Deus. Deus nos emprestou. Deus emprestou a nós essa vida presente. Mas um dia, irmãos, agora aqui, como aconteceu com esse economista aqui, ele teve que prestar conta da administração dele. Um dia, nós vamos ser chamados pelo nosso Senhor. Vamos estar diante dele um dia, para prestar conta da nossa vida. Do que fizemos daquilo que Deus nos deu? Que não era nosso. O grande engano do diabo é fazer o nosso coração pensar que tem alguma coisa que é nossa. Não é. Puxa vida. Isso é tão forte. Pensa bem, nós não escolhemos nascer. Nós não escolhemos ter vida. Foi nos dado. E quando chegamos ao mundo, não trouxemos nada. E nada do que a gente considera nosso vai ser levado, irmãos. Dizem que Alexandre o Grande, quando morreu, pediu para os generais dele: me enterrem com a mão para fora. Os irmãos sabem, aquele grande general, o maior general da história. Aí quando os soldados disseram: mas por que você pediu uma coisa dessa? Para vocês verem que apesar de ter conquistado todo esse império, eu não estou levando nada comigo. Me enterrem para a mão para fora. Eu não estou segurando nada na hora que eu estou indo. Eu vim sem nada e estou voltando sem nada. Ou como diz Jó: no sair do ventre da minha mãe, é nu que voltarei para lá.
Então não tem nada que é nosso, mas nós vamos prestar conta do que Deus nos emprestou. E agora é claro, irmãos, que a somatória, o culminar desse empréstimo que Deus nos fez se expressa principalmente na forma como a gente lidar com os recursos financeiros e material. Tanto é que Cristo conclui a história falando de mamon. Porque o dinheiro, como diz o irmão Atmani, é o mecanismo de Satanás para comprar todas as coisas, inclusive almas humanas. O dinheiro pode comprar água, pode comprar parte da luz, a luz que você usa, a luz que você usufrui, tudo está incluído dentro do dinheiro. O dinheiro agora é o mecanismo de Satanás para controlar todas as coisas. Como diz o irmão Lee, se ele fosse controlar cada coisa que existe, é muita coisa para ser controlado. Então ele põe um meio através do qual tudo pode ser agora controlado e comercializado. Esse meio é o dinheiro. Em Apocalipse, na consumação do sistema maligno, a Babilônia está comercializando até mesmo as almas dos homens. Então nós temos que ficar preocupados, Senhor, eu tenho isso aqui, dado por ti, não é meu, sou mordomo. Como que eu tenho vivido? No que eu tenho usado o tempo, a vida, a inteligência e, acima de tudo, os recursos que o Senhor tem me dado, materiais? Porque nós vamos ser chamados a prestar conta. No caso aqui do mordomo, ele foi achado infiel. Só que olha que interessante. Ele, quando o senhor da casa falou para ele, você não pode continuar na administração, ele tomou uma providência. Ele se preocupou com o futuro, porque ele sabia que dali poucos dias ele ia ser despedido. Então o que ele fez? Falou, olha, trabalhar na terra eu não consigo. Talvez ele não tinha um porte físico muito avantajado, ou saúde o suficiente para conseguir se sustentar trabalhando, arando a terra. Mendigar, um homem como eu tem vergonha. Então o que eu vou fazer? Eu já sei o que eu vou fazer. Como ele, naquela época, isso aqui é a opinião de vários irmãos, e eu concordo que talvez seja essa a interpretação mais certa do que está acontecendo aqui. Naquela época, os grandes mordomos eram considerados como o segundo em comando dentro de uma casa. A palavra icônomo usado aqui é no sentido daquele mordomo, aquele governante da casa, que a palavra dele sempre representa diante de qualquer pessoa que tem relacionamento com o seu senhor, representa a palavra do próprio senhor da casa. O senhor da casa não fazia nada, ele entregava tudo de responsabilidade para o seu mordomo. Então, o que o mordomo falava, todo mundo acostumava a ver como sendo a palavra do próprio senhor. Ele, se aproveitando que ele ainda não tinha saído da casa, ele ainda estava naquela posição de mordomo, ele falou, já sei o que eu vou fazer. Ele chamou os que deviam para os senhores dele e falou assim, quanto você deve? Eu devo, como ele fala aqui, 100 cados de azeite. Para conseguir o favor daquele empregado, ele falou, olha, escreve 50 aí. O empregado podia pensar duas coisas. Ou que o mordomo, com a grande autoridade que tinha, havia conseguido abaixar a dívida, ou que o mordomo pagaria a dívida. E eu penso, sinceramente, que o devedor do senhor pensou, se ele está mandando abaixar é porque ele, com a sua grande influência, sendo meu amigo, abaixou a minha dívida junto com o senhor lá. Ele tem tanta confiança no seu senhor, ele é tão chegado ao senhor que quando, de alguma forma, ele conseguiu abaixar a minha dívida. Que homem bom. Fico devendo essa. Fico devendo essa. Depois ele vai para o outro e fala, e você, quanto deve? Eu devo 100 coros de trigo. Então faz o seguinte, toma a tua conta e escreve 80. Olha, a impressão que está dando eu diminuir a sua dívida, viu? Como eu diminuir a sua dívida, você está em dívida comigo. Aí, olha só, o versículo 9, o 8, aliás, fala, e elogiou o Senhor, aqui o Senhor que está elogiando não é o Senhor Jesus, é aqui que muitos se confundem. Ainda não é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está falando que o Senhor daquele mordomo, quando ficou sabendo da esperteza dele, elogiou ele. Falou, olha só que camarada esperto. Ele sabe que vai ser mandado embora, então ele está se preocupando com o futuro dele. Vamos dizer assim, eu não sei certo o termo, mas ele está preparando a cama dele, né? Está preparando o pé de meia dele. Ele sabe que não vai ter como ele se manter. Então, o que ele está fazendo? Ele está granjeando amigos com o recurso que ele ainda tem para o futuro dele, porque ele sabe que no futuro a condição dele vai ser diferente. Aí o senhor dele elogia ele, né?
E aí o Senhor Jesus explica, dizendo por que esse elogio, né? No que consistia esse elogio? Na esperteza dele. Porque ele sendo um filho das trevas, ele sendo um filho desse mundo caído, ele foi mais hábil, ele foi mais prudente na sua própria geração, ou seja, no seu meio de convívio, do que os filhos da luz. E, infelizmente, irmãos, o que o Senhor está querendo dizer aqui é o seguinte: os incrédulos, que são astutos, porque são criados e vivem no meio astuto do mundo, aprendem a ser prudente muito mais do que os filhos da luz. Infelizmente, não devia ser assim. Aí Jesus, né, a gente vê que isso de fato é assim. Os filhos desse mundo são mais hábeis, são mais prudentes, são mais capacitados a serem sutis e prudentes do que os filhos da luz. Não têm a percepção do perigo ou do que vai acontecer. Esse aqui se preparou. Sabia que no seu futuro não ia ter o que estava tendo agora. Então se preocupou com o futuro. A grande lição aqui é: o que você tem agora pode não ser o que você tem no futuro. Se prepare para o futuro. Se prepare para quando você tiver que prestar conta. Se prepare para aquilo que vai vir na frente, porque agora, o que você tem agora não significa nada. Aqui é pela via negativa. É claro que o jeito que ele se preparou não foi correto. Mas a questão aqui é a prudência dele. O que está sendo elogiado não é o ato injusto. O que está sendo elogiado é a prudência. Nós também não devemos ser injustos na maneira como a gente se prepara para nos apresentar diante do Senhor. Claro, senão nós vamos ser punidos. Mas nós precisamos ter a mesma prudência de olhar para a vida que temos aqui agora e pensar: isso aqui não é nada. Um dia eu vou estar diante do meu Senhor. Se o que eu faço aqui agora não puder agradá-lo, no futuro, quando eu estiver diante dele, do que vai ser de mim? Essa é a questão. E aí Jesus, agora o Senhor Jesus toma a palavra e diz, né? Ele sai da história e conta: eu vos recomendo, agora é o Senhor falando, das riquezas de origem iníqua fazei amigos. Uma tradução muito mal desse versículo. Porque a tradução literal é do mamão de iniquidade. Né? A palavra iniquidade significa má distribuição, ilegalidade, ou seja, não distribuído não proporcionalmente de acordo com a necessidade. Por isso o irmão Délcio compartilha que o termo das riquezas de origem iníqua deveria ser traduzido mais fiel como das riquezas mal distribuídas. Com as riquezas mal distribuídas. Irmãos, aqui tem uma coisa interessante. Nossa, na verdade, isso aqui é tão grande que eu não sei nem se dá tempo de falar tudo. De tão grande que é isso que o Senhor fala aqui. O Senhor Jesus está dizendo que todo o mamão, todo o dinheiro desse mundo é uma riqueza mal distribuída. Ele diz que o mamão é mal distribuído. E a gente pode ver que é. Se nós formos aplicar a equidade divina, porque, irmãos, o princípio de Deus, o princípio da economia de Deus, porque Deus também tem princípios da economia. No Antigo Testamento, isso aparece na lei de Moisés, isso aparece na distribuição da terra, isso aparece na forma como eles tinham que administrar o valor de cada coisa de acordo com o ciclo do santuário. Nós vamos ver, se a gente estudar o Antigo Testamento, que tudo entre o povo de Deus tinha que ser de acordo com a necessidade. Quando nós vemos Josué, se uma tribo era muito grande, ela tinha que receber uma porção maior de terra. Tinha que ser equivalente. Se alguém tem mais necessidade que o outro, a riqueza para ele tem que ser de acordo a suprir aquela necessidade. E Deus ainda diz em Deuteronômio, para que não haja pobreza na terra. A lei do jubileu era um jeito de Deus fazer essa equidade de 50 em 50 anos. Pode ser que por causa de saúde, por causa de algum problema que aconteceu, todos eles recebiam um quinhão de terra quando entravam na boa terra de Canaã. Mas depois de um tempo, alguém poderia se endividar, poderia ter um acidente, alguma calamidade na família, e se empobreceu. Então ele tinha que se vender e vender a sua terra para o seu irmão. Ora, ele perdeu a sua herança. Agora está na mão do seu irmão. Ele ia servir 50 anos. Quando chegasse o 50º ano, a trombeta passava e tocava, dizendo que todas as dívidas eram canceladas, não importa o quanto ele devia, não importa se ele tinha ou não recurso,
a terra voltava para o seu antigo possuidor. E olha que coisa linda, irmãos, como é que Deus é equilibrado. Porque se o irmão daquele devedor comprou a terra dele, quer dizer, agora ele tem esse irmão que comprou a terra tem a sua própria terra e a terra do seu irmão. Ele aumentou as riquezas dele. Ele aumentou tanto que agora a terra dele está mais rica e ele ainda tem a terra do irmão dele durante 50 anos. Quando a trombeta passava tocando, anunciando o jubileu, e essa terra do irmão dele voltava para aquela família, esse que comprou a terra do irmão não ficava pobre. Por quê? Porque a terra dele já produziu mais ainda. E a terra do irmão dele, que agora estava com riqueza, volta para o irmão dele, volta para a família. Ou seja, há uma equidade de 50 e 50 anos. Ninguém padecia de miséria no povo de Israel. Infelizmente, porém, o povo de Israel não guardou a lei do jubileu e os anos sabáticos do Senhor. Infelizmente. Né? E eles tiveram que ser levados 70 anos cativos para a Babilônia, e o livro de Crônicas diz que isso aconteceu para que, durante aqueles 70 anos, cada ano dos 70 anos era um ano sabático que a terra estava descansando. Por cada ano não guardado, que o povo de Israel não guardou. Mas, irmãos, Deus é um Deus de equidade. Se ele dá riqueza, não é para você ter de mais e o outro ter de menos. É porque ele sabe que alguém vai ter de menos. Essa é a questão. Só que o mundo todo não guarda isso. Não só Israel não guardou o princípio de Deus. O mundo todo tem pecado em relação à riqueza. Por que um deputado tem que ganhar 25 mil? Nem sei quanto é o salário dos deputados. Agora só sobe, né? O Supremo Tribunal legislando no nosso país aí, o negócio só sobe para o lado deles. Mas por que um deputado tem que ganhar 25 mil ou tantas outras coisas e o pobre pai de família que tem 3 filhos para sustentar tem que viver com um salário mínimo? Isso é injusto. A própria lei é injusta. Na legislação é permitido que eles façam esse tipo de coisa. Mas para Deus, a distribuição não é com equidade. Porque não é proporcional à necessidade. Então, por isso, Cristo fala que o mamão é mal distribuído. Só que ele diz que desse mamão mal distribuído, que é iníquo, que é mau, que tem uma natureza maligna na forma como ele é feito, eu como cristão, você e eu como cristãos, temos que fazer amigos, utilizando de modo devido o mamão indevido. Ou seja, pegando dos recursos e usando para granjear amigos. O que significa esse granjear amigos? Assim como esse mordomo infiel se preocupou com o seu futuro quando fosse despedido, para que no seu futuro ele tivesse pessoas para socorrê-lo, nós também devemos pegar esse mamão, que em si é ilegal, não importa, irmãos, eu sei, você pode falar assim, mas eu trabalhei, eu estudei, eu tenho direito de ter minhas coisas. É verdade. Alguém que tem mais condição de riqueza e dinheiro, trabalhou, ele não roubou de ninguém. Só que se ele está ganhando muito, enquanto tem um outro muito pobre, Deus considera a lei que está fazendo a distribuição desse dinheiro ilegal. É injusto. Só que isso não vai ser mudado agora. Cristo sabe que vai ser iníquo desse jeito até ele voltar. Até que ele nos chame a prestar contas, até no dia do seu retorno. O que ele nos manda é, se você tem condição, use esse recurso de modo justo, esse recurso mal distribuído, você use de modo justo para se preparar para o seu futuro. Agora, como? Granjeando amigos. Aplicando a parábola aqui, significa socorrendo aqueles que têm necessidade. Porque se você socorrê-los, se você ajudá-los com esse recurso, quando essas riquezas te faltarem, me faltarem, porque nós vamos sair dessa vida, nós vamos deixar essa casa da nossa administração aqui, naquele dia, esses amigos vão nos receber em tabernáculos eternos. Não mais só nas suas casas. O mordomo aqui foi recebido na casa temporária daqueles que ele ajudou. As pessoas que nós ajudamos, quando eu pego um dinheiro, algum recurso meu, algo que Deus me deu, invisto no evangelho, invisto em missões, invisto no serviço a Deus, no socorro ao pobre, ao desamparado, sabe o que está acontecendo? Isso está sendo somado para o meu galardão diante de Deus. E quando eu chegar diante do Senhor aquele dia, quando eu deixar essa casa da minha administração, essa casa,
esse corpo, esse tabernáculo onde eu estou vivendo agora, quando eu chegar diante do Senhor, essas pessoas vão me receber, dizendo, você lembra daquele dia que você investiu em 50 Bíblias? Pois é, eu era um deles. E essas pessoas vão ser a prova viva de que eu tenho algo a receber diante do Senhor, porque eu me preparei para o futuro. Que ilusão, irmãos, que é. Deus me dá recursos, eu tenho a minha vida aqui, eu acho que tudo acaba aqui, tudo é para mim, e esqueço de que eu sou apenas um mordomo. E acabo esquecendo de me preparar para o futuro. Então, e outra coisa, aí o Senhor continua dizendo, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Outra coisa que a gente tem que perceber, Cristo considera qualquer coisa que eu tiver aqui como pouco. Então, para aquele que acha que tem muita condição, né? Não tem não, irmão, é pouco. Nem é tudo que ele tem para você, é pouco. Só que ele diz, se você for fiel nesse pouco, você é fiel no muito. O muito é o que vai vir no futuro. Se você for fiel agora no pouco. Agora, quem é injusto no pouco, ele diz que o fato de eu considerar as coisas minhas aqui, usando os recursos do meu Senhor para mim mesmo, e não me preparando para o futuro, não granjeando amigos, não socorrendo quem precisa, ele diz que isso é ser injusto. E se eu sou injusto nesse pouco aqui agora, ele não vai me confiar o que é verdadeiro. Agora, irmãos, eu pergunto para os irmãos, acaso a gente já parou para pensar o que significa quando ele diz assim, ó, se pois vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas, se pois não vos tornastes, né, fiéis na aplicação, no uso das riquezas mal distribuídas, de origem iníqua, né, que aqui essa tradução de origem iníqua, injusta, é muito, parece que o crente está mexendo com dinheiro indevido, não é isso. Aqui é riqueza mal distribuída porque tem a ver com esse sistema ilegal do mundo de lidar com o dinheiro. Cristo diz que se eu não for fiel ao lidar com isso, quem confiará a verdadeira riqueza? Eu pergunto aos irmãos, será que a gente já parou para considerar o que ele chama de verdadeira riqueza? Cristo está dizendo que todo o dinheiro desse mundo, ainda que eu ganhasse como os sheiks árabes ganham lá como é que chama? Lá em Dubai, ainda que minhas torneiras fossem de ouro, ele chama isso de riqueza injusta. Só que se ele diz que há uma verdadeira riqueza, irmão, eu sei que alguns irmãos falam assim, não precisa estar preocupado com galardão, Cristo é tudo, mas Jesus falou que existe galardão, irmão. Ele falou que tem uma verdadeira riqueza que ele quer nos dar, que vai fazer toda a riqueza desse mundo parecer nada. Como diz o Pember, num comentário dele, quando ele abrir os seus portais celestiais e mostrar a nós, se nos achar em fidelidade, se nos achar sendo fiéis, mostrar a nós o que ele tinha para nós, então nós entenderemos esse adágio terrível, esse adágio solene. Quem vos confiará o que é vosso? Ou seja, nada aqui é real e nada aqui é nosso. Mas se nós formos fiéis nessa coisa que não é a verdadeira riqueza e que não é nosso propriamente, ele vai confiar o que é verdadeiramente nosso. Vai ter algo na eternidade que vai se tornar nosso para sempre. Por enquanto, nada é nosso. Nós somos só administradores. Mas naquele dia, meu Deus do céu, o que vai ser isso, irmão? Só que aqui tem essa lição. Acaso nós estamos nos preocupando em, no tempo do nosso administrar, do nosso mordomado aqui, nos preparar para o futuro, socorrendo quem necessita? A lição aqui é essa. E agora, na próxima parábola, agora é a história, ó, eu chamando a história de parábola aqui. Agora, na história que vem, com essa história, ele vai mostrar, como o nosso irmão Lang apresenta no comentário dele, o contraste de alguém que não se preparou para o futuro. Na parábola do administrador infiel, alguém se preparou para o futuro. Na história do rico e Lázaro, o rico, que recebeu todos os recursos, o rico da história do rico e Lázaro, é o mordomo da parábola anterior. Porque o rico tinha riqueza achando que a riqueza era dele. E o que ele fez com a riqueza? Só viveu para si. Esqueceu que um dia ele ia sair da sua casa, do seu tabernáculo de carne, e ia ter que prestar conta diante de Deus. Então, o que acontece? Agora o 19, a gente já leu, né?
vai apresentar para nós essa história. E outro detalhe, irmão, o rico aqui não é um incrédulo, viu? Aqui está falando de alguém entre os filhos de Deus que não negociou, não fez bom uso do que tinha recebido e na outra vida está sendo submetido à disciplina por causa da conduta que teve aqui na terra. Eu sei que aí em Piracicaba, quando eu estive aí com os irmãos, a gente teve comunhão, mostrando, né, uma comunhão que a gente teve aí de uma roda de café aí na mesa, por que esse rico aqui é alguém salvo? Porque senão não faz sentido o que Jesus vai falar aqui. Se esse rico aqui é alguém condenado e está sendo condenado porque usou mal o dinheiro, então a salvação é pelas obras e não pela fé. Mas aqui está falando de alguém que pertencia a Deus. Como a gente sabe que vai haver as trevas exteriores na era vindoura, parece que no Antigo Testamento, porque a história aqui também tem a ver com o contexto do Antigo Testamento, a disciplina para um santo do Antigo Testamento começava imediatamente após a morte. Não é como os cristãos que vão ser disciplinados depois do tribunal de Cristo. Alguns já estavam em disciplina desde que morriam. Não estou falando de purgatório. Purgatório católico é uma heresia, porque ele diz que alguém vai ser salvo por causa das suas purificações lá no purgatório. Está errado. Ninguém é salvo por purificação em fogo nenhum. Nós somos salvos porque temos fé no Senhor Jesus, no Messias. No Antigo Testamento a pessoa era salva assim, e no Novo também ela é salva assim. Agora, esse é alguém que já é salvo, todavia, embora salvo eternamente por Deus, a Bíblia não diz que ele não vai ter disciplina. Há disciplina de Deus na vida dos filhos de Deus, nessa vida e na era vindoura, e no mundo vindouro. E aqui nós vamos ver a história de alguém, filho de Deus, com riqueza, com condição, que não socorreu o necessitado. Que usou o recurso que Deus deu para ele, para si mesmo. E quando ele foi tirado dessa vida, não havia ninguém para recebê-lo em tabernáculos eternos. Porque ele não tinha nada para receber. A única coisa que ele teve para receber foi a disciplina. Então, eu vou lendo aqui e fazendo pequenos comentários com os irmãos. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura. Primeiro, que se a gente for ver aqui, as vestes dele, púrpura e linho finíssimo. Eu pergunto para os irmãos, no Antigo Testamento, quem se vestia de púrpura e linho? A púrpura era uma veste que os reis usavam. Era uma coisa que representava realeza, representava nobreza. Né? E o linho fino era a veste que fala de uma conduta justa e aprovada. Então, o linho fino e a púrpura junta era a veste dos sacerdotes. Agora, você está vendo que aqui tem alguém que é sacerdote do povo de Deus, muito provavelmente. Se vestia de linho fino e púrpura, e que todos os dias se regalava, né? Se ostentava, gostava de mostrar esplendidamente. Ora, havia certo mendigo, chamado Lázaro, também é um filho de Deus. O sacerdote é alguém que pertence ao Senhor, e o mendigo também. Chamado Lázaro, coberto de chagas, e Jesus não fala, é uma parábola, olha, e entrou Jesus a falar em parábola. Não, ele fala, havia, é uma história mesmo, havia. Chamado Lázaro, coberto de chagas, que se jazia à porta daquele. Estava morrendo à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. É claro que aqui está falando dessa figura no pós-vida, aqui nessa terra. Ou seja, aqui está a descrição. Né, quando os irmãos lerem aí o livro do Hades, do Robert Gouveia, que está saindo, os irmãos vão ver a descrição melhor dessas coisas aqui, do pós-vida. Mas é o Hades, irmãos. Aqui as duas coisas estão dentro do Hades. Eu não vou me alongar aqui para explicar por que esse paraíso, que esse seio de Abraão está dentro do Hades, senão a gente não acaba aqui hoje, né? Nós vamos até às 11 aqui, se deixar. Não dá tempo agora. Mas tanto o paraíso, o seio de Abraão, como o tormento onde o rico estão, é dentro do Hades. O Hades é o centro da terra, né? Os irmãos têm a terra. Eu não vou falar que a terra é redonda, que ela é plana. Agora eu já não sei mais que forma que é a terra. Eu só sei até onde a Bíblia fala que é. Mas no centro da terra está o Sheol, o Hades. E no meio do Hades tem lá dentro, na seção dele, as subseções, o seio de Abraão, paraíso, e o tormento. Que essa expressão tormento aqui, lá em Provérbios, nos livros proféticos, é chamada de Abaddon, o lugar da destruição, o lugar do fogo e da destruição. Então tem o seio de Abraão e o tormento. E no meio dos dois tem um grande abismo, como Cristo fala. Então tem um grande abismo, o Tártaro.
E aí diz assim, ó, que o rico no Hades, o rico está no Hades, mas o Lázaro também está, porque se não fosse assim, como é que o rico vai levantar os olhos e ver Lázaro no seio de Abraão? Então a ideia que tem, não sei se dá para os irmãos perceber, eu vou até ver se eu pego um quadro que eu tenho ali de uma pintura disso para mostrar para os irmãos depois. É que o tormento, o lugar de Abaddon, é mais ou menos aqui embaixo, tudo é dentro do Hades, tem uma seção, imagine que tem uma seção aqui chamada Hades. Aí dentro do Hades tem uma seção aqui embaixo, mais embaixo que é o Abaddon, lugar de tormento, e mais acima, um pouco, separado por um abismo, tem o lugar de paraíso, seio de Abraão. E no meio deles, o Tártaros. O rico está aqui mais embaixo, no precipício aqui do Abaddon. Ele está levantando os olhos e vendo no penhasco do paraíso. Imagina que é duas colunas de terra aqui. Ele está vendo no penhasco do paraíso o Lázaro deitado no seio de Abraão. Então ele fala, pai Abraão. Aí ele grita, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E o detalhe, irmãos, o rico sendo alguém perdido, como a interpretação protestante tem feito aqui, o rico alguém perdido chamando Abraão de pai. Quem são os filhos de Abraão? No mundo espiritual. Quem que é filho de Abraão na realidade espiritual? Não são os que têm a fé de Abraão? E ele não chamou Abraão de pai? Ele disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E Abraão falou o quê? Não, você não é meu filho? Abraão negou que era pai dele? Não, né? Então é filho de Abraão mesmo, né? É ou não é, irmão? Aqui o texto está falando que Abraão chama ele de filho. Filho. Agora, no mundo, na carne, os judeus são filhos de Abraão, mas no lado espiritual só é filho de Abraão quem creu. Então, é a prova contundente que Abraão está lidando com alguém aqui que é salvo. É sacerdote, chama Abraão de pai, Abraão chama ele de filho, e depois ainda é dito também no texto que os parentes do rico têm Moisés e os profetas. Então, é alguém que pertencia ao povo de Deus. Então, como que o povo cristão tenta falar que aqui está falando de um incrédulo? E se aqui fosse um incrédulo, irmãos, então a salvação não é pela fé, é pelas obras. Porque Abraão diz para ele aqui que ele está aqui em tormento porque ele usou mal o seu dinheiro, enquanto Lázaro estava morrendo. Pô, então ele está no paraíso por quê? Ele está no paraíso porque o mendigo está no paraíso porque passou pobreza. O rico está no tormento porque usou mal o dinheiro. Se for desse jeito, irmão, então a salvação é pelas obras e o espiritismo está certo. Se tu estiver falando de salvação aqui, então parece que o espiritismo é que está certo. Mas aqui não está falando de salvação, está falando de disciplina sobre alguém que foi salvo, mas usou de maneira indevida o dinheiro. Enquanto também está falando de alguém salvo, mas que não teve condição. E por isso está no paraíso. Porque, do contrário, Jesus está dizendo aqui que Abraão explica que o rico está em tormento por ter usado mal o dinheiro. E se está em tormento aqui, está condenado, então a salvação é pelas obras. Então, o que tem de crente que vai para o inferno também condenado eternamente não está escrito. Porque tem muito crente que usa mal o dinheiro. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, porque senão é uma anulação da fé cristã. Nós somos salvos pela fé, não pelas nossas obras. Mas aqui está dizendo que ele está lá por causa das obras indevidas dele. Então, aqui não está falando de salvação, irmão. O Abaddon, o lugar temporário de espera, não está falando de destino eterno de ninguém. Não é um inferno aqui. Tradução muito imprecisa da versão João Ferreira. Está falando do Hades. E dentro do Hades, a seção do Abaddon, que é o tormento. O que aconteceu com esse rico? Ele morreu. Mas como ele não usou das riquezas para fazer amigo, o Lázaro, mendigando na porta dele, era a chance que ele tinha de granjear amigos. Para que quando a riqueza faltasse, do outro lado, no além-vida, Lázaro e Abraão pudessem recebê-lo nos tabernáculos eternos. Mas ele não fez isso. Ele viveu para si, apenas para si. Então a foice giratória da morte inverteu as posições. Aquele que estava em consolo está em tormento. E quem estava em tormento está em consolo. Irmãos, isso aqui é uma palavra solene e séria no que tange a nós. O nosso futuro lá, diante do Senhor, vai ser decidido pela forma como nós vivemos aqui. A história parece se referir a alguém dos tempos de Abraão, do Antigo Testamento.
Parece que a disciplina sobre um salvo no Antigo Testamento começava já depois da morte. A disciplina que nós cristãos podemos sofrer no tribunal de Cristo começava para eles lá. Ou o que aconteceu com aqueles israelitas que passaram debaixo do sangue do Cordeiro e morreram no deserto? Eles não foram condenados ao lago de fogo. São povo de Deus. Deus nem permitiu que Balaão amaldiçoasse eles. Mas será que eles não se encontram na mesma posição desse rico aqui? Por causa da conduta como viveram? Do amor pelas cebolas e alhos do Egito? É uma pergunta que a gente tem que deixar. Agora, uma coisa é certa. Nosso futuro será determinado pela forma como nós vivemos agora. Se nós agradamos ou não nosso Pai Celestial. O Pai Celestial se importa com os filhos e com as viúvas, os órfãos. Eu queria ler com os irmãos mais um versículo do Salmo 68. Um versículo que tem aplicação para o dia do milênio, quando o Senhor Jesus voltar. E os pobres e os tratados injustamente hoje forem lembrados diante de Deus. Salmo 68. Eu confesso para os irmãos que antes de ler o material do irmão Lang e do irmão Pember, esse texto de Lucas 16 sobre o rico e Lázaro nunca tinha sido claro. Porque como que pode? Se a salvação é pela fé, por que o rico está lá? É porque usou mal o dinheiro. O correto seria Abraão falar, você está aí porque você não creu no Filho de Deus. Não, mas Abraão põe como condição dele estar lá, dele ter usado de maneira indevida o dinheiro. Então, irmãos, mostra que posições de quem já é salvo, porque agora, como a gente já viu, o rico é alguém salvo, mas poderá passar por disciplina, por ter feito de maneira errada o uso dos recursos que Deus deu. Por não ter aproveitado para que nesse tempo de agora, ele pudesse expressar a Trindade, irmãos, porque o cuidado com o órfão e com a viúva tem a ver com o caráter do pai. O cuidado com o irmão que está carecendo de algo tem a ver com o caráter de Deus Pai sendo formado em nós. O caráter do pai e do filho. Eu cuido do meu irmão porque o caráter do filho de Deus está em mim. E o filho de Deus é o irmão mais velho de todos os meus irmãos. Eu cuido do órfão, daquele que não tem para onde ir, porque Deus é o pai. E como pai, ele é pai dos órfãos. No milênio, entre as nações, todas essas pessoas que hoje são desamparadas, crianças que não têm abrigo, pobres que não têm nem onde viver direito. No Salmo 68, fazendo essa profecia a respeito de quando Jeová se assentar no seu tabernáculo, na sua habitação. Aqui é um salmo profético. Ele será chamado de pai de órfãos e juiz das viúvas. Porque não é só com a igreja, irmãos, que Deus tem tratos de amor, não. Nós somos, como a gente viu aqui um dia passado, só as primícias da criação de Deus. O plano de Deus não se resume só na igreja. Mas como o princípio é, se eu não consigo cuidar nem dos meus irmãos, como é que eu vou cuidar dos outros? Mas Deus é um coração muito amplo, o coração de Deus é mais vasto que o nosso. Ele ainda tem uma preocupação com as nações. Como diz aqui, ó, vamos lá, no versículo, capítulo 68, versículo 4 a 6. Aqui está descrevendo, primeiro, claro, no sentido literal, a viagem de Deus pelo deserto até chegar em Canaã. Mas os irmãos vão ver que esse salmo aqui só se cumpre no milênio. Na verdadeira Canaã, onde todo o povo de Deus vai entrar. O povo de Deus vencedor, claro, né? Que é onde aqueles que amam o Senhor vão entrar. Então, nesse dia, vai acontecer o que está no versículo 4 a 6. Por enquanto, porque se a gente ler o Salmo 68 e conferir a história de Israel no deserto, as coisas não aconteceram totalmente desse jeito. O que indica que o Salmo 68 está aguardando um cumprimento final. Quando vier a verdadeira Canaã, o verdadeiro reino, onde Deus realmente estará, o Senhor Jesus, o Senhor Jeová encarnado, né? O Senhor Jesus, o Senhor da glória, se assentará dentro do seu santuário. E naquele momento, diz o versículo 4 a 6, ó, cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Já é seu nome, que aqui traduz Senhor, a expressão no hebraico é já,
é um tipo diminutivo do nome Javé. Já é seu nome. Exultai diante dele. Por que eles estão dizendo para se alegrar, para exultar? Porque Deus, assim como a arca fez a viagem pelo deserto até ser entronizada no templo em Canaã, assim Deus guiou o seu povo e agora foi entronizado no reino do milênio. E aí o versículo 4, o versículo 5 fala: Pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Ô irmãos, como que Deus tem que alargar o nosso coração? Socorrer órfãos e viúvas é se assemelhar a Deus. Porque Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. Isso talvez não tenha tanto peso para nós, porque a nossa cultura hoje tem direito disso, direito daquilo, mas naquela época em Israel, as viúvas eram aquelas que não tinham voz. Eram aquelas que perderam o marido, que era o único que tinha posição de falar em autoridade. Se a mulher ficou viúva, ela ficou sem ninguém para ampará-la. Mas aqui, olha que interessante, é dito que Deus é o juiz delas. O juiz naquele caráter paladino, de justiceiro, que vai colocar a coisa em ordem. Porque a injustiça, a iniquidade que havia naquela época, fazia com que as mulheres que não fossem ouvidas fossem desprezadas e não recebessem o que era devido. Mas aqui fala que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. No milênio, nenhum órfão vai ser desamparado. Nenhuma viúva vai ser esquecida. Hoje, as crianças que têm passado fome no mundo, que as grandes indústrias ilegais e os grandes comércios e os grandes magnatas fazem em Criança Esperança, não sei mais o quê, Bill Gates, filantrópico nada, está inventando vacinas aí para matar crianças, para abortistas. Irmãos, acaso será que Deus esquece disso? Não esquece, irmãos. No milênio, nesse grande dia que está vindo, Deus será pai de todos os órfãos e juiz das viúvas. E por isso que ele manda entre o povo dele. Ele vai fazer isso com as nações, mas hoje, entre o povo dele, ele ordena que nós tenhamos cuidado, que esse caráter que ele vai exibir em plenitude no milênio, seja visto na igreja já hoje. Que ninguém que é desamparado, porque eu não estou falando de um órfão, só órfão, mas daquele que não tem um pai, não tem um lar, que está em necessidade, ou da viúva, daquela que é injustiçada. Se algum irmão entre nós é injustiçado, está em condição precária, é nosso dever cuidar dele. Porque fazer isso é fazer com que o caráter do Pai apareça em nós. Isso vai nos guardar incontaminado do mundo. Do mundo que não é justo com o órfão e com a viúva. A palavra está entrando em nós, então ela tem que chegar até esse ponto prático na nossa vida. Não podemos fechar o coração. Porque se eu fecho o coração, eu não tenho ouvido a palavra. E o que vai sobrar para mim é a disciplina diante do Senhor aquele dia, porque eu não me preparei para granjear amigos com a riqueza mal distribuída. Que o Senhor, irmãos, fale ao nosso coração, que Ele nos impressione. Olha só, o versículo 6 ainda fala: Deus faz que o solitário more em família, que é aquele que é sozinho. A expressão hebraica aqui significa aquele que não tem ninguém. A preocupação de Deus. Deus faz que o solitário more em família. Cristo disse que a condição da igreja tem que ser tal, já estou terminando aqui, ele fala nos evangelhos que a condição nossa, como filhos dele, tem que ser tal, que ele fala, ninguém há que tendo deixado pais ou mães ou bens por causa de mim, não recebe 100 vezes mais nessa vida. Em casas, mães, pais, família, riquezas, perseguições e no porvir a vida eterna. Mas veja só, ele está dizendo que a igreja tem que ser o lar para aquele que não tem lar. Claro, dentro da nossa posse, dentro da nossa condição, mas nós temos que ter, nós temos que pegar, nós temos que ver que tudo que temos não é nosso. Ele diz que aquele que o segue recebe 100 vezes mais nessa vida, em família. Quantas, se a gente lê a história, por exemplo, Frank Laubeck, que foi aquele irmão que Deus usou para alfabetizar
os pobres da região da Ásia Oriental. Ele alfabetizou, ele deu a condição de ensino. Eles não tinham quem os alfabetizasse, quem os acolhesse. Esse irmão alfabetizou mais de 10 milhões de pessoas com o método que Deus deu a ele, de evangelizar usando palavras que poderiam ser ensinadas de um para com o outro. E essas crianças foram amparadas. É que às vezes, irmãos, desculpa aqui, eu não estou falando isso aqui para os irmãos, estou falando, eu me incluo nisso, o perigo que a gente corre. A gente fica tão espiritual que a gente acha assim que não temos mais nada a fazer por ninguém. Nós temos só pregar o evangelho, falar do Senhor e a condição da pessoa que fique lá. Mas, como diz o irmão C.S. Lewis, os que mais se preocuparam com o céu foram os que mais fizeram por essa terra. Parece um paradoxo, né? Pega as biografias dos grandes homens de Deus, o irmão George Miller, 10 mil crianças. Ele começou cuidando de 300 órfãos. Dali a pouco ele estava cuidando de 10 mil crianças. Com o evangelho, mas também com o alimento. Porque se eu me importo realmente com o meu futuro na eternidade, é aqui que consiste a maravilha desse paradoxo. Eu vou fazer coisas aqui que me façam dignos lá. Olha que interessante, o Senhor disse que para mim me tornar alguém digno lá, eu tenho que viver o amor aqui. Então é por isso que aqueles que realmente se preocupam, que são realmente espirituais e se preocupam com o futuro lá, fazem muito aqui. Ao passo que os que realmente se preocupam com as coisas aqui, perdem lá. Os que se preocupam em ter coisas aqui, perdem lá. Os que se preocupam em terem lá, vivem o amor aqui. Isso vai acontecer no milênio, como a gente falou, mas Deus fala já, por isso que Tiago fala, visite órfãos e viúvas nas suas tribulações. Porque isso é o caráter de Deus. Quando ele vier para reinar, quando ele vier para se assentar no milênio, introduzir o seu povo na plenitude da sua bênção, ele será pai de todos os órfãos e juiz das viúvas. Ou seja, de todos que são desamparados hoje, entre as nações. Então ele pede para nós que na igreja isso já seja uma realidade. Que todo aquele que crê já encontre no nosso meio, 100 vezes mais em família. Nós sejamos a família daquele que não teve família. Sejamos pais para aqueles que não tiveram pais. É nisso que está o amor. E é nisso que nós vamos dar a conhecer ao mundo que somos discípulos de Cristo. Irmão, foi essa a grande diferença, o grande impacto que houve na igreja primitiva, na perseguição do Império Romano. Aqueles cristãos perseguidos eram os únicos que se importavam com os deficientes, que se importavam com os que não tinham casa, com os leprosos. Eles que eram tratados como os piores da sociedade, eram os únicos que moralmente se preocupavam. E os romanos ficavam tentando entender o que é isso. Por que esse povo é assim? E aquilo ia, como diz Romanos, acumulando brasa viva na cabeça daqueles romanos. Por que eles amam? E a dúvida começou a virar um desejo. Eu também queria ser assim. Dali a pouco, 2 em cada 3 romanos eram cristãos. A ponto do imperador não saber mais o que fazer. Quanto mais matava, mais surgia. Mas o que mudou foi porque os cristãos tinham o coração do Pai. Expressavam isso. Isso revela maturidade. Então, isso vai nos fazer o quê? Ser guardados do mundo e, ao mesmo tempo, praticar o amor de Deus. A palavra tem que descer em nós até esse nível. Ela tem que ganhar o nosso coração, dilatando ele até esse ponto. O amor prático de uns para com os outros. Se a gente não sabe o que fazer, pode orar ao Senhor. Senhor, não tem algum lugar que eu possa ajudar? Não tem alguma pessoa que precise de socorro que eu tenha que socorrer? As necessidades são muitas, irmãos. Então, que o Senhor fale ao nosso coração. A gente tem que falar essas coisas estão na palavra. E isso faz parte da vida cristã. Faz parte daqueles que têm sido amadurecidos para um dia encontrar o Senhor. Daqueles que se preocupam com o que serão diante do Senhor aquele dia. Se preparam
para granjear amigos no tempo de agora, com esse dinheiro mal distribuído, para que quando vier o que é realmente nosso, esses amigos nos recebam nos tabernáculos eternos. Que essa seja a nossa condição, irmãos, que o Senhor produza em nós esse tipo de coração. Segundo as nossas posses, segundo o que nós podemos, mas que Ele produza em nós